Paz, família no barco. Tá no ar mais um No Barco Podcast. Olha o seguinte, antes de fazer qualquer coisa da sua vida, isso não vai custar nada. Você não vai ter que tirar um rim. Você vai fazer para, tipo, faça o seguinte. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas eu queria, antes de mais nada, pra você deixar uma curtida aí. Porque, embora você não queira se inscrever, se for dar trabalho, você também não quer ter um canal mais chegando notificação pra você, você deixa pelo menos aí a curtida, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo aqui é relevante. Principalmente quem já tá aqui há um tempo, já conhece o trabalho, já conhece, gosta, né? Às vezes tá na correria do dia a dia, cara. Já divulga, manda pra quem pode também aí assistir. Ó, nossa sacola do dízimo aí, ó, das ofertas pra você é isso. Deixa uma curtida aí, comenta qualquer coisa, porque o YouTube vai entender, nossa, esse conteúdo aqui é relevante. Você é o cérebro do YouTube nessa hora. Aí ele vai lá e entrega pra mais pessoas. Você tá sendo um missionário de alguma forma. Porque alguém que não receberia esse conteúdo vai receber só por conta da sua bendita curtida. E o que custa isso? Nada. Ó, quer ver? Vamos dar uma pausa aqui. Eu vou contar até 3, ó. 1, 2, 3. Deu tempo já de fazer isso. Curtiu. Ó, glória. Tá vendo? Não custou nada. Então, faça isso aí, tá bom? Queria, antes de mais nada, cumprimentar aqui o José Elton. Rapaz, é nóis, isso aí. E pedir a você que, se você ainda não conhece o trabalho das pessoas que fazem o No Barco acontecer, paga as contas aqui, conheça, né? Entra aí no perfil, na rede social, tanto da Jacob Solar quanto da Sanctório, né? Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Então, quer economizar na conta de energia ali no final do mês? Tá aí a ótima opção para você, né? Economia é uma coisa que todo mundo precisa, ou para pagar mais conta, que o dinheiro não tá dando, ou para guardar mais dinheiro para investir. Olha só. E economizando na conta de energia, você consegue fazer isso. Aí você fala assim, Everton, é muito caro o investimento, não tenho dinheiro. E aí, qual é a solução? caro? Não é caro. Porque assim, a Jacob Solar ela faz um orçamento e tem pessoas que fazem investimento e na parcela que ela tá pagando é como se fosse a conta de luz, a conta da energia. Então assim, fica um negócio que é só lucro. Durante um tempo você vai pagar a parcela, que é mais ou menos o que você pagava na conta de energia. Quando finalizar isso aí, você tem um desconto na conta de energia de 50% a 90%. Você tá pagando ali um negócio que vai ficar fixo pro resto da vida, então. Ou seja, você pode ter um desconto de 90% do que você pagava antes, mas vamos supor que você tem um mínimo, que é 50%, você vai pagar a metade da conta de energia. Já é muito. Ou seja, eu não sei o que as pessoas esperam pra fazer um negócio desse, principalmente padre, que tem uma paróquia, que eu sei que gasta muita energia. Não tem por que não tentar fazer investimento. Faz um orçamento. Então entra em contato com a Jacob. Fala assim, eu queria fazer um orçamento aqui. Quanto que ficaria pra fazer a instalação de placa fotovoltaica? Ele vai fazer a projeção pra você. Quanto que você consegue economizar. Se fizer sentido, você fecha o negócio. Se não, você ganhou informação, mas não perdeu nada. Não custa nada, né? Então faça isso, Jacob Solar. E aí você fala lá, vi vocês no barco. Aí ele vai continuar feliz, né? Isso aí tudo vai ajudar a gente a navegar aqui. Isso tá aí. bom? E o outro parceiro aqui que a gente vai falar também, sem esticar muito, é a Sanctório. Né? Esses dias eu encontrei um médico ginecologista lá do Rio de Janeiro. Daí ele falou assim, eu conheço os podcasts que eu assisto por conta dos anunciantes. E eu conheço vocês por conta do Sanctório. Olha Aí pegou e sacou um Sanctório do bolso. Comprei por causa de vocês. Olha aí. Um ginecologista lá do Rio de Janeiro. E assim, foi motivado de alguma forma a rezar o texto diário. Por conta da insistência aqui. Então, quer presentear? Presenteie as pessoas com alguma coisa que edifica. Né? Vai convidar para ser padrinho de casamento, padrinho do seu filho, padrinho do crisma. Leva um presente da hora para ele lá, leva o Sanctório. Aí você coloca o cupom de desconto no Barco 10, ganha 10% de desconto, ajuda no barco a navegar, porque conta de água, conta de energia, internet, tudo custa, né, velho? Claro, tudo custa. tudo. Então, por favor. Tem que pagar até pra morrer, né? É isso. Irmão Trovão, pela segunda vez em No Barco Podcast. Sua bênção, irmão. Deus abençoe. E o grande indicativo é, se voltou é porque Gostou. foi bom. Foi legal. Maravilhoso. Não, muito bom mesmo. Muitas pessoas comentando, né, sobre o podcast, que gostaram demais. Então foi very, very nice. Ele tá americanão. Americanizado. Ele não tá um cara fácil, viu, irmão Trovão. Tá inclusive em São Paulo, porque vai lá no Tio Sam, né, levar a palavra, né, irmão? Isso. Nós estamos indo fazer uma missão lá. Vamos ficar até o dia 25 de junho lá. Nossa, vai ficar um tempo, então. Praticamente um mês, assim, né? Então, e vamos fazer uma grande evangelização lá no centro da Town Square. Olha Nossa, só, cara. a ousadia. Tava contando aqui em off, né? Vamos fazer um ato profético lá. Então, vai ser bem forte.
nós combinamos com uma comunidade católica lá, que nasceu nos Estados Unidos. São um povo brasileiro que já está há muitos anos morando nos Estados Unidos. E eles têm um trabalho com a juventude, né? E Faz-me Santo, o nome da missão. E a gente vai fazer, porque a Times Square é assim, aquela loucura, né? Nova York legalizou as drogas, a maconha, né? Nossa. Então é aquela coisa assim... Hostil o ambiente. E é palco também, né? Para muitas manifestações ali. Pra tudo. Você vê muita manifestação de tudo que é tipo. É aquela coisa de um país democrático que dá voz ali para todo mundo, né? E tem muitas coisas, às vezes, que são contrárias, por exemplo, ao cristianismo. Pela questão moral, ética, né? E aí eu pensando ali, quando eu tava na Times Square, eu falei, rapaz, a gente tem que fazer um trabalho aqui de evangelização. E aí deu certo, a gente organizou e agora já tá tudo agendado. Nós vamos levar um ministério de música, eu vou pregar lá no centro da Times Square, aquela coisa toda. E vai ser assim, maravilhoso. Isso vai ser transmitido ou não, de alguma forma? Será não? Eu não sei direito. Seria bom acompanhar isso aí, velho. Seria interessante. É uma boa ideia, né? Vamos. Então, inclusive, você se nos vê aí dos Estados Unidos, então se prepare lá. Em breve aí nas redes sociais vai ter a data, né? Colocar o nome de Jesus naqueles telões lá da... Vamos para cima. É porque o que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo no mundo inteiro, né? Então a Times Square é uma paulista potencializada, né? Se você vê muita coisa na Paulista aqui em São Paulo, imagine ali na Times Square. Nossa, lá é 800 línguas ali no centro de Nova York. Então, imagina, 800 línguas, 800 dialetos diferentes. Então é um local mesmo que concentra ali a pluralidade mundial, né? Ô, irmão, o Areópago, né? Você vai levar para pessoas exatamente. Que estão bem distintas daquilo que já estão habituadas ali no seu dia a dia. Vai ter a pessoa ali que já conhece o cristianismo, mas vai estar a mensagem, talvez vai ter um choque pelo fato de se deparar com a realidade de estar sendo pregado o evangelho naquele lugar. Ou seja, ela é cristã, mas tá tão acostumada fria, né? Só ver ali dentro da igreja, alguma coisa e outra, mas se depara ali com aquilo. Meu Deus. Não, isso é o que eu tô pensando também. Tipo, não é um cara com veste social que vai estar falando. Você pega um irmão trovão de hábito, né? Que pá na cabeça. Então, de alguma forma, só pela estética já causa um impacto, né? E é interessante porque também vai ser cantado músicas em inglês também, né? Legal. Não só em português, mas vai ser também cantado músicas em inglês. Então, vai atingir também pessoas ali, né, que são americanas e os turistas, né? Que falam inglês. E o senhor tava falando que já tem um tempo que você faz missões, né? Lá na América. Qual a sua... Não querendo comparar, mas já fazendo um comparativo, né? Da recepção da fé das pessoas que estão vivendo lá, tanto brasileiros quanto os próprios americanos, com relação aqui no Brasil, né? Então, os Estados Unidos, ele vive duas coisas ao mesmo tempo. Ele vive uma crise cristã, porque a igreja americana é uma igreja velha, é uma igreja de idosos, então não tem ali jovens, uma igreja ou outra que você vai ver alguns jovens assim, mas muito pouco. E de 1970 até 2000 foram fechadas 700 igrejas nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Fechadas, vendidas, se tornaram restaurantes, boates, muita bibliotecas, coisa, nos museus, tudo que você possa imaginar. De 1970 até 2000. 700 igrejas e não para 30 anos. De fechar assim. Então, porque é uma redução muito grande do cristianismo.
Existe o ateísmo muito forte nos Estados Unidos, né? Então, às vezes, a família tem filhos e eles são cristãos, os pais, e os filhos já são ateus. Uhum. Então, é uma realidade também. E, ao mesmo tempo, existe também uma ascensão do cristianismo, que são os brasileiros, porque tem muitos brasileiros lá, e também o de língua hispanas, Uhum. que também são muito fervorosos. E essas igrejas, já existem muitas igrejas nos Estados Unidos que são sustentadas pelo brasileiro, que são sustentadas pelos imigrantes, Olha só. não só pelos brasileiros, mas também pelos de línguas hispanas também, e que já são sustentados. Então, e o cristianismo e a fundação dos Estados Unidos, ela nasce também através dos imigrantes. E isso também está acontecendo agora, né? Esse cristianismo também que está nascendo também. Já existe 2 bispos hoje nos Estados Unidos que são brasileiros. Olha só que da hora. Então já existe 2 bispos lá que são brasileiros. Então você vê, né, padres, tem muitos padres brasileiros que estão trabalhando lá, né, em missão. Então os Estados Unidos é um campo muito grande de missão. Muito grande mesmo. E o senhor tem uma ligação muito boa aqui com os irmãos que são entusiastas do avivamento. Inclusive a profecia do avivamento, que o padre Roger está à frente ali com os irmãos lá. Eu sei que o senhor já pregou lá algumas vezes. E quando a gente está nesses ambientes, surge a conversa também de que o Brasil, ele levará avivamento para outras nações. Então, de alguma forma, a gente recebeu isso, principalmente do continente europeu, né? Que a gente foi evangelizado ali por Portugal, pelos cristãos que vinham da Europa. De algum modo a gente vê isso esfriando, né? A gente não está falando necessariamente da Europa, mas ali da América do Norte. E existe profecias, existe essa conversa no meio, principalmente do pessoal que é entusiasta do avivamento, que o Brasil será uma nação e que será exportadora de missionários, né? Eu queria saber se o senhor comunga dessa percepção, o que o senhor acha disso, se o Brasil tem mesmo um potencial para levar o evangelho a esses lugares que estão frios. Vejo que, pelo que o senhor está relatando, já existe um movimento disso acontecendo ainda aqui. Já existe acontecendo. A igreja, ela é uma igreja missionária por si mesma, né? O próprio Papa São João Paulo II falava, né? E o Papa Paulo VI, no seu documento, Evangelho Anunciante, ele falava que a igreja, ela é missionária na sua natureza. E o Brasil, ela é essa esperança missionária. O Brasil é essa esperança missionária. E isso está acontecendo porque existe, né, muitos missionários. E é esse mover, principalmente pelos carismáticos. Uhum. Que você vê, não é o pessoal, por exemplo, da tradição que está fazendo essa missão. Ele pode fazer também, né? É louvável, né? Também. Pô. Mas quem está fazendo esse trabalho missionário é a Renovação Carismáticas, são as novas comunidades, né? Que são a primavera da igreja. É esse povo que tem levado a palavra, que tem saído para a missão mesmo e tem desbravado. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, mas também está acontecendo na África, né? Então está acontecendo em outros lugares. Existe assim um grande mover mesmo de levar essa palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Brasil faz parte e eu faço parte dessa história e já tomei posse e vamos embora. Pega a sua mochila e vamos para a missão. O senhor falou aí, citando a respeito desse esfriamento lá, né? Chega lá, tem os pais que são católicos, mas os filhos já são ateus e tal. Mas eu vejo que até no campo missionário não existe só aquela missão de ir lá para aquecer aquilo que esfriou. Porque o senhor falou a respeito da realidade do satanismo. Isso. Tem a questão da afronta que estão fazendo com a fé cristã, né? O senhor falou a respeito tinha comentado em off aí sobre quarta-feira de cinzas, né?
Foi, né? E eles fizeram até um evento onde colocaria em oposição aquilo ali já pra afrontar. Então não é só aquela missão de você tentar aquecer aquilo que foi esquecido, mas estão afrontando mesmo a nossa fé, né? Lá em Boston, né, aconteceu eles fizeram um evento satânico e as pessoas renunciavam até ao cristianismo e aceitavam, assim, Satanás como seu único senhor. Que tal. loucura, velho. Eles faziam um ato de renúncia pública. E a pessoa ali, aí nós usamos na quarta-feira de cinza, né? Eles faziam como se fosse a quarta-feira de cinza, aí eles faziam o sinal da cruz de cabeça para baixo. Então você vê que existe uma Mas, versão... mas agora, assim, uma coisa que me sempre vem a dúvida. É uma birra, de alguém birrento mesmo, sabe? Assim, que não nem sabe o que tá fazendo. Se vê o Satanás na frente deles, cai... Vira uma moça, né? Não dá conta de lidar com a situação. Então é um jeito na verdade, é uma forma de protestar contra o conservadorismo. Eu vejo que não é só uma forma de um protesto, mas de se criar uma mentalidade justamente de destruir a igreja. Eu acho que é uma tentativa de destruição da igreja, porque você vê... Os valores conservadores, mas assim, talvez quem tá por trás tem noção do diabólico, mas essa massa de manobra que tá nas... É igual, sabe por que eu pego como exemplo? Igual teve esse show da Madonna aqui no Brasil, né? Você vê o tanto de mensagem incutida ali, de perversidade, pessoas que aplaudem. Às vezes não vou me declarar satanista, mas eu gosto muito da Madonna e eu aplaudo tudo que é feito ali. De certa modo, tá sendo incutido e no meu coração já vai criando uma aversão àquilo que é o sagrado. Uhum. Embora eu não declare com a minha boca, mas isso aí já tá sendo incutido, acho que através da cultura, sutilmente, da música, né? Sutilmente, eles estão indo pra cima. Existe, assim, muito forte hoje, no tempo que nós estamos vivendo, um crescimento da iniquidade, do mal, e existe toda uma manobra hoje para inocentar ou ver Lúcifer como uma pessoa que, na verdade, foi meio desprezado por Deus, e, na verdade, Lúcifer, na verdade, não é esse cara mal todo. Então, existe séries hoje, né, como a Lúcifer, né, aí nos streams, né? Uhum. Existe desenhos falando sobre isso também. Então, você vê os carnavais aqui no Brasil, né, colocando, enaltecendo... Vitimizando o mal, né? Satanás, colocando ele no trono, né, lá nas escolas de sambas. Então, aconteceu isso. Então, a gente está vendo esse enaltecer do mal mesmo, né? Do inimigo. Ele sendo enaltecido para que as pessoas possam ver o inimigo como um ser até iluminado. Pô, na verdade, ele não foi entendido, não foi compreendido. Existe até igrejas satânicas já no Brasil, né? Também, que são a favor totalmente. E tem crescido. Tem crescido. Tem pessoas que têm, né, aderido a essa filosofia aí, do mal mesmo. Eu queria falar um pouco sobre o nosso posicionamento em oposição a isso, né, que vem talvez pela linha do profetismo. Mas antes mesmo de entrar nisso, a última vez que o senhor veio aqui, a gente não falou muito da sua caminhada. Eu queria que a gente falasse um pouco, então, primeiro ali do seu início, né? Como que se deu a sua virada de chave. Esse é o momento que a gente espera, quando a pessoa se converte. Como é que se iniciou o ministério na vida do senhor? Aí depois a gente entra nessa fase do profetismo, porque para nós, quando a gente começou, a gente tinha homens como referência que não tinham medo de falar a verdade. Entre eles estava o senhor, entre esses homens, né? Então a gente entendia como os profetas aqui do Brasil. Então por isso que eu quero primeiro falar do seu início de caminhada, para depois a gente chegar nesse ponto do profetismo. Então, eu nasci num lar católico, né? Fui batizado, primeira comunhão, crisma, participei de grupo de jovens, tudo. Mas na minha juventude eu acabei, assim, aderindo às coisas do mundo, né? Então, aos meus 12 anos eu começo a beber. Ali, aos 14, eu começo a malhar e treinar capoeira. Aí eu treinei... Isso lá em Brasília? Isso. Eu nasci em Brasília
e morava na cidade ocidental, que é Goiás, que é uma cidade ali dormitória, as pessoas estudam, trabalham em Brasília. Uns 40 minutos ali do Distrito Federal ali. Então, eu treinei capoeira durante 6 anos da minha vida e também malhava e comecei a tomar anabolizantes também, né, pra ficar forte. Irmão Trovão bodybuilder, veja a pessoa. Então eu entrei nessa realidade que era uma cultura muito forte em Brasília. Era muito forte. E aí eu fui crescendo e fui me tornando também um jovem rebelde. E comecei a entrar, ter as experiências do mundo, comecei a sair, festas, e comecei a entrar na bebida, e eu comecei a entrar também, comecei a fumar, e eu comecei a ter as minhas experiências com drogas. Então, claro que isso tudo demanda um tempo, né? Nada vem de repente, vai acontecendo tudo do nada. Então as coisas vão acontecendo, o inimigo ele vai armando os laços. É tudo gradativo, né? Ele vai ali armando a cilada. Eu lembro a primeira vez que eu fui fumar um cigarro e eu fui assim para trás do colégio com os amigos e eu fui fumar um cigarro e de repente eu fumei um cigarro e achei o cigarro muito ruim, aquele gosto de fumaça, comecei a tossir. E eu, nossa, isso aqui é muito ruim, não quero. Só que o inimigo ele vai sempre arrumando meios para ele chegar até você. Ele vai preparando, ele prepara a embalagem, ele perfuma, ele enfeita o presente e ele para tentar chegar. Aí tinha na época aqueles cigarros de baile, né? Com filtros de chocolate, menta, canela. E aí eu comecei a ir por esse cigarro. Então, aí eu comecei por esse cigarro, que era o cigarro de baile, tinha um cheiro mais suave, mais gostoso, assim. E de repente, quando eu fui ver, aquele cigarro que eu não queria, que eu achei ruim e não fumava, aí eu comecei no baile, aí daqui a pouco eu tava já abandonando o cigarro de baile e já no cigarro normal. Te preparou pro cigarro. Então o inimigo ele vai preparando, né? As coisas do mundo vai preparando, vai induzindo. E eu fui sendo uma pessoa rebelde. Então me envolvi com muita confusão, com muita briga, né? No meu corpo eu tenho 43 pontos. Então na minha testa aqui eu ganhei uma cadeirada. Ganhei 14 pontos e rivalidade de grupo de capoeira. Nossa. Eu tava com a camiseta de capoeira e tinha vindo de uma festa, já tava meio calibrado, vamos dizer assim. E aí o pessoal falou, não sei o que, e começou um tumulto assim num lugar. E aí eu falei, eu acho que o pessoal me conhece, não sei o que. Quando eu fui ver, eu recebi uma cadeirada. Tome. De fato conhece mesmo. E aí eu tava com o pessoal, meu irmão, começou a pancadaria e aí foi feio a coisa, né? Então, quase você morre ali numa situação dessa. Eu escapei muitas vezes da morte, assim. A gente, quando é jovem, a gente é inconsequente. A gente não mede a consequência, os estudiosos dizem que o nosso córtex frontal ele não está formado ainda, né? Que é onde leva você a pensar, calma aí. Então ele é muito impulsivo, ele vai fazendo aquelas loucuras. Não tem cautela pro perigo, né? Ele não mede a consequência. Você pode morrer. O jovem ele não mede que ele pode morrer. Ou senão ele fala, não dá nada, se morrer é isso aí mesmo. Então, eu vivi muito nesse mundo. E aí, eu recebi essa cadeirada, ganhei 14 pontos. Eu lembro que eu estava num show de pagode lá em Brasília. O show era chamado Batom na Cueca. Olha onde o diabo vai botando a gente nesse tipo de lugar. E aí... Não tem mais nem bom gosto, né? Quando eu fui ver, aí o pessoal arrumou uma confusão lá e o rapaz... A gente estava em grupos, né? E aquela galera. E aí, vamos lá
pô, tem um cara ali, bicho, vamos resolver aquela parada ali. E aí eu, fortão, capoeirista, né? Aquela coisa toda. O pessoal te chama logo pra essas confusão. Você é o Aguenta primeiro. porrada. Vamos, é você mesmo. E quando chegou lá que já começou assim, já a conversar, eu já dei um murro no rapaz, aí já o supercílio do rapaz abriu, aí daqui a pouco apareceu outra galera. Quando eu fui ver, os caras vieram pra cima da gente, veio um negão, meu irmão. O cara parecia uma nave espacial de tão grande. O cara bombadão, meu irmão. Me deu um murro no meu supercílio. Aí abriu o meu supercílio. Aí veio o segurança, aquela coisa toda. E aí eu já levantei o segurança, tipo, dizendo, é esse aqui. Aí eu já se aproximando e o segurança tava segurando o cara. Eu fui e dei um murro no cara. Aproveitou. Falei, agora o segurança foi e me deu um murro, eu caí novamente. E aí, para encurtar a história, eu recebi 7 pontos no supercílio. Foi somando. E foi somando. E aqui, o Frankenstein foi sendo formado. Uma roda de capoeira também. Eu tava numa roda de capoeira e eu tomei um chute na Eu tô vendo da boca. Eu falei, boca. quando é que ele vai chegar no da boca? Aí eu desmaiei na hora e na época eu usava aparelho, tomei 3 pontos por dentro, 3 por fora. Dava de colocar o dedo dentro da boca. Em outra confusão, eu tava numa festa, e aí já na cidade que eu morava, na cidade ocidental. E aí também curtindo lá a festa, aí chegou um amigo meu e falou, rapaz, tem uns caras ali, os caras ficou alterando, vamos lá para resolver um problema lá. Eu tava bebendo, já tava meio... Aí bora! Tô aqui pra tudo. Aí descemos lá quando foi ver, e eu tinha um negócio que é o seguinte, eu começava a conversar e eu já, quando você menos esperava, eu já partia pra cima. Não tinha muito negócio de conversa. Não dá oportunidade. Não, era conversa, era pra ir pra cima, pra arrumar confusão. E os caras eram de fora da cidade, aí eu bati nos caras. Aí os caras vieram com um casco de garrafa, e vieram pra cima. Aí quebraram, estouraram a garrafa na minha cabeça e me estocaram por trás. Me brocou com o casco da garrafa. Nossa, velho. Eu tomei 4 pontos na cabeça e 8 nas costas. Nessa confusão toda, então, era todo mundo que estava na festa, era da cidade, era todo mundo assim, tamo junto e misturado. Então aí já começou, e eles eram só em 3, aí eles já ficaram ameaçando que tava armado, aí o pessoal viu que não tinha arma nenhuma. Aí foi pra cima desses caras. E começou a pancadaria, bater, aquela coisa. Aí já ligaram pra polícia porque fechou a rua. E era uma festa que tava tendo numa casa de esquina assim. E aí a rua fechou e a polícia chegou. E quando a polícia chegou, a polícia já foi colocando todo mundo na parede. Aí eu fui pra parede. Só que era muita gente, só tinha uma viatura. Uhum. Então, Corre que dá certo. Quem dá conta? aí quando o policial foi lá pra mais longe assim, que o rapaz que eu tava brigando tava do meu lado, eu peguei o rapaz na frente da polícia, assim, sem noção. Aí comecei a levei ele pro asfalto e comecei a bater no cara, no asfalto. Aí a polícia efetuou o disparo, me algemou e me colocou dentro do camburão da polícia. E ali a minha mãe recebe um telefonema. Não era que seu filho tinha passado na faculdade, ou que ele tinha recebido uma promoção de um trabalho. Não, ele estava numa confusão, sangrando, algemado, atrás de um camburão. E aí... Então essa foi a minha vida, de muita briga, de muita confusão, de muita droga. E minha mãe, uma mulher de muita oração. Dos irmãos ali, o senhor é o quê? Do meio? Eu sou mais do velho? meio. Do meio. Tem o meu irmão mais velho, o Haroldo, e tem o mais novo, o Franklin. E eu Certo. sou o do meio ali.
Mas, Os seus irmãos também partilhavam dessa vida... alucinado então, aí. o meu irmão mais velho, ele também tinha uma vida assim. A gente sempre também, vira e mexe, estava junto. E, inclusive, nessa última pancadaria que aconteceu, ele estava também Tava nessa festa. Ele estava. Então, algumas coisas ele também viu, participou. Mas meu irmão era mais na mãe, assim, em termos de briga. Treinava, lutava, então. Já tinha aquele instinto de autodefesa, né? Aquela coisa Você achava o toda. Bruce Lee. De certo modo, o senhor já era meio trovão ali, já. Já era... Aí, Boa antes de continuar aí o relato aí do senhor, alguma coisa, um parênteses que eu queria que você falasse, né? De um tempo pra cá, teve um levante conservador e, de certo modo, intelectual no Brasil, sobretudo por via das mídias sociais. Então apareceu um pessoal aí mais intelectual, mais de direita, se dizendo católico, e de fato acredito que seja, mas fazendo até uma apologia à bebida, né, bebedeira e ao tabagismo, aquela coisa toda. Por outro lado, eu vejo que os carismáticos, quando se levantaram combatendo o mal da bebida, porque muitas famílias eram destruídas justamente por conta da bebida e por ser porta de muitas outras coisas, né? Então, o senhor falou, por exemplo, do cigarro. Pegou um cigarrinho mais leve ali, que aparentemente era inofensivo, mas que foi porta para entrar de outras coisas. Eu queria saber o seu posicionamento com relação a isso, a bebida hoje, se de fato o posicionamento é aquele mais radical, que a gente via, principalmente no começo da renovação carismática, hoje ele é mais moderado. O que o senhor pensa a respeito disso? Porque, assim, dá até a entender que em certa classe é algo bonito, né? Beber, fumar. Agora, se aquele povo ali não pode, mas a gente aqui não, é legal, é até um meio de convivência, de você aderir, entrar nos ambientes que as pessoas também costumam usar isso. A bebida, ela é uma porta de entrada para muita coisa. Então, eu acho que eu tenho um posicionamento assim mais firme nesse sentido, né? Porque a bebida, ela traz muito mal para as famílias, né? E já o AA, que trabalha muito com essa coisa, ele já fala, né? Evita o primeiro gole. Então, já está dizendo, evita o primeiro gole. Então, a lei de trânsito já está falando que uma pequena quantidade, ela já é capaz de tirar a pessoa ali já da sua normalidade, né? Em até outras religiões onde os demônios ali se manifestam ali, né, eles usam a cachaça, a bebida, né? Então, falam que é o estopim, né? É um canal muito grande ali do inimigo. E a gente vê o potencial da destruição através do álcool, da bebida, né? Então, eu sou de uma concepção de uma vida mais de santidade e mais radical nesse sentido. Mas existem pessoas, às vezes, que conseguem ter um equilíbrio ali, vai beber, né? Tem gente que consegue e não vai ter problema com o álcool. Então, isso vai muito de cada pessoa. Mas eu sou mais a favor, até porque eu vim dessa realidade, vi o tanto que a bebida fez mal, tantas coisas que aconteceram, eu sou mais a favor de a pessoa viver uma vida mais sóbria, uma sobriedade. Ela viver uma sobriedade. Tem como você ser uma pessoa alegre sem beber, você tem como você se divertir sem beber. E também a questão do cigarro, né? O mal que faz, o câncer que causa tantas pessoas. E às vezes as pessoas querem, assim, propagar que é bonito, que é legal. Eu acho que não é tão legal assim, não. Eu acho que quantas quermesse em igreja, né? A pessoa aprendeu a beber, fumar nas quermesse. O cara hoje é dependente da droga, dependente de bebida. A pessoa quer se libertar e não consegue. O tanto que é ruim o vício. Tudo que é vício, aquilo que o homem não tem um domínio, é ruim para o homem.
porque você não tem um domínio de si mesmo. Se você não tem um domínio a respeito de uma bebida, se você não tem um domínio a respeito do cigarro, de um café que seja, né? Eu sou viciado em café. Então, se você perdeu o domínio de si mesmo, porque São Tomás, ele tem uma frase que ele diz assim, o homem é o senhor dos seus atos. Então, o homem, ele é o senhor dos seus atos. O homem, ele tem autonomia e ele tem essa força. Aquilo que São Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Então, a renovação trouxe essa pegada muito forte da santidade, da radicalidade, e levou muitas pessoas a conseguirem se libertar. Quantas pessoas se libertaram? E agora existem, às vezes, outras pessoas, até religiosas, que aí vão agora, aí vem o charuto, e aí vamos tomar cerveja, vamos tomar vinho. Então, eu já sou mais a favor de uma outra realidade que Deus exige para nós. Muito bom. Né? Que é, talvez, o chamado dos nazireus, né? Daqueles que não bebiam, né? É o chamado dos nazireus. Aqueles que faziam votos, né? O João Batista, o profeta Samuel, o próprio Sansão, que é realmente preparando. Então, um povo que prepara o terreno. Então, eu sou a favor e comungo dessa realidade. Foi interessante você ter tocado. Então, o considerado nazireus, ele não é de um tempo específico da Bíblia, mas ele decorre vários períodos ali que o senhor citou, por exemplo. Isso. São vários períodos. Então, ele se denomina por essas pessoas que fazem abstinências mais severas? O nazireu? E o nazireu, ele não bebia nem vinho, nem bebida, nem cerveja. Não só não bebia, até coisas que tinham uva, eles não tinham acesso. Que era já para totalmente. E ele podia ser temporário ou perpétuo. Então, às vezes, a pessoa fazia um voto de nazireu por um tempo. Um ano, uma quaresma. Entendi. Vamos atualizar, né? Um período assim, aí ele fazia aquele voto. Depois ele voltava normal. E tinha aquele perpétuo, né? Por exemplo, João Batista é um nazireu perpétuo. Ele vai para sempre ali, né? O voto que ele tem. Da hora. É interessante porque acho que fica também essa questão do autocontrole, né? De mostrar, por exemplo, sou uma pessoa virtuosa. Eu tenho o autocontrole e eu posso beber porque isso não vai atingir ou infringir qualquer coisa na minha vida. Um cigarro também não. Porque na questão da virtude, o senhor falou até mesmo do cigarro. Se eu sou viciado no cigarro ou no café, que sai também do controle, eu acho que eles colocam esse como parâmetro, né? Sou uma pessoa virtuosa que eu posso beber que não vai me causar nada. Mas por outro lado tem o fato virtuoso também daquele que talvez não vai ter problema, mesmo assim eu me privo de tomar. E já chega num ponto da virtude. Eu lembro por minha mãe, é uma mulher muito de igreja, era da renovação, fervorosa na fé. E minha mãe não tinha problema com álcool. Minha mãe nunca teve um problema com álcool. Então ela tomava um copo de cerveja, de vinho, alguma coisa assim, muito moderado. Mas eu lembro uma vez que eu estava viajando de férias, estava com eles e tal, e aí eles foram beber. E aí minha mãe foi beber e tal, aquela coisa toda. Aí eu peguei e brinquei assim, falei, eita, hoje eu vou tomar todas. Aí a minha mãe olhou assim e falou, não, calma aí, meu filho. Eu falei, a senhora tá tomando aqui, a senhora tá me incentivando, eu também agora vou entrar agora. A senhora tá me impulsionando, vamos pra cima. Então, levando ela a perceber aquela ação ali, né? E aí ela foi naquele momento, parou, né? Deu aquele gelo. Mas ela sempre foi muito sóbria, né? Boa. Aí continuando, aí ela recebeu aquela ligação, inclusive, tá falando dela. O filho dela tava... Isso, aí aquela coisa, muita confusão dentro de casa, falta de respeito, né? Não queria saber de estudar.
Eu fui ter uma pegada mais de estudo quando eu recebi o batismo no Espírito. Olha só. Olha só, isso é muito bom, né? Porque eu não gostava de estudar, não queria saber. Eu repeti a quarta uma vez, a quinta eu repeti 3 vezes, na última meu pai chegou e falou, parabéns, meu filho, mais um ano você repetiu de ano. Meu irmão deu uma risada, falou, 3 anos na quinta, já ganha diploma e já pode dar aula. Então Olha eu que não loucura, né? eu não gostava de estudar, E tinha muita falam dificuldade. que carismático não estuda, né? Mas eu lembro que eu só me abri pra leitura depois do batismo do Espírito Santo, velho. Não tinha coragem nenhuma de pegar O a Bíblia. batismo só traz frutos, Só né? traz fruto, velho. Não tem como. É muita graça. E aí, quando eu tive a minha experiência no Espírito, então foi um desejo muito forte de conhecer as coisas de Deus. E quando e como foi essa experiência? Foi o que aconteceu? Aí eu já tinha feito muitos retiros, porque minha família não é muito católica, mas não mudava de vida. Uhum. Ficava ali uma semana, 15 dias, bem assim, daqui a pouco voltava tudo de novo. E aí eu fui fazer um retiro, que era um retiro chamado Renascer, um retiro com muito forte a espiritualidade carismática, teatro, um retiro impactante, testemunhos de pessoas que vieram do mundo, que foram resgatadas, né? E nesse retiro eu tive meu encontro com Deus. Aí eu tive a minha experiência com Deus. Você falar que você ouviu, né? Ouviu falar de Deus, você conhecer Deus intelectualmente pelos livros, né? Pela razão. Você pode conhecer, né? Isso é real. Agora, você ter aquela experiência. Eu experimentei Deus. Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Demais. Isso é outra coisa, muito forte. E quando eu tive a minha experiência com Deus, no sábado à noite, eu lembro que o pregador, ele contou uma parábola. Era um retiro assim com 115 pessoas que estavam fazendo. E ele pegou e disse assim, passou uma gazela correndo, um cachorro viu e saiu correndo latindo atrás. Outros cachorros, ouvindo aquele barulho do latido, começou a correr também atrás. Só que os outros cachorros não viram a gazela. Eles foram pelo barulho do latido. E aqueles cachorros que não viram, eles foram ficando para trás. E só perseverou até o fim aquele que realmente viu a gazela. E o pregador falou, tem muita gente aqui, só que vai perseverar até o fim aquele que verdadeiramente viu Jesus Cristo. Nossa. Então a parábola era esse o sentido. E foi nesse momento que começou a oração. Foi numa capela, né? O Santíssimo estava no tabernáculo e começou um momento oracional. E ali eu tive a minha experiência carismática. Porque de repente eu estava orando e de repente a minha língua começou a fazer umas orações diferentes. Porque nem eu queria aquilo. Foi uma coisa assim que eu estava em oração e de repente veio sobre mim. Não foi uma coisa intencional, eu vou orar em língua agora, ore em língua agora. Não, foi de repente. Então eu tive uma experiência genuína, no batismo do Espírito genuíno, forte. Não tem como você duvidar ou falar que ali é uma experiência humana. Não, ali foi sobrenatural. Então eu comecei a orar em línguas, senti o forte amor de Deus. E o Espírito Santo me levou a conhecer os meus pecados, que eu era uma pessoa que estava longe de Deus. E naquele momento eu chorava profundamente, caí de joelhos. E naquele momento Deus falou no meu coração que eu serviria para Ele. Plenamente eu serviria Ele. Naquele momento ali, Ele falou para mim que eu já não casaria mais. Que eu ia servir Já Ele ali de cara. Meu Deus do céu. Então, o meu chamado, foi um chamado
diferente. Porque geralmente a vocação você vai fazendo, né, um processo vocacional, você vai... Não, ali no meu batismo no Espírito, Deus já falou que eu não casaria mais. Isso veio, ô irmão. Foi através de alguém que orava pelo senhor e teve uma palavra de ciência? Não, Ou Deus interiormente falou, o senhor teve ali essa... Interiormente, Deus falou na minha consciência. E o mais incrível... Irmão, como é que... Porque você tem que ter um discernimento. Sim. Porque na sua consciência passa a sua voz, na sua consciência passa a voz do inimigo também. Boa. E a voz de Deus. E outra coisa que as pessoas falam também é o calor do momento ali. Ou seja, a minha emoção tá aflorada, falaram a respeito do celibato e ali talvez é o momento que tá me levando a pensar isso, né? Exatamente. Só que Deus falou muito forte comigo, era uma experiência forte, só que eu nunca imaginei viver dessa forma. Eu nunca imaginei ser um missionário, eu fui coroinha, tudo, mas eu nunca imaginei, eu vou viver, né, inteiramente para Deus, eu vou dar a minha vida total, né, viver, dar o tudo pelo tudo. Então nunca tive esse projeto. Não, eu tinha um projeto de criar uma família. Não, eu vou criar uma família, eu vou ter uma família. Esse era o meu projeto. Então, quando eu tenho a experiência espiritual, eu tenho esse batismo no Espírito de fogo, Deus fala na minha consciência. E essa voz, ela foi inconfundível. E eu não tenho nenhuma dúvida que ali foi a voz de Deus. Tanto é que quando eu saí, eu era uma pessoa que eu namorei muito, vivia namorando, tá? Aquela coisa de jovem. E aí, quando eu saio, eu paro totalmente. Mesmo morando com meu pai e minha mãe, aí eu paro. Meu pai, às vezes, até ficava falando, eu não tô vendo você mais namorando, né? Não, agora eu quero estar em Deus. Às vezes tinha as meninas da igreja, né? Que via agora que tava na igreja. Pô, agora eu vou... Agora virou um partidão. Agora vai ser legal, vou namorar com ele. Então, vinha também falar comigo. Eu falei, não quero. Agora tô só vivendo para Deus, quero viver um tempo para Deus. Até que depois eu me torno missionário. Então foi mais ou menos... A minha experiência foi essa. E aí, nesse batismo no Espírito Santo, eu comecei a ter força para orar com autoridade. Porque essa é uma característica do batismo no Espírito. Você, de repente, aquela oração meio xoxa, né? Aí vem uma força que é do Espírito. Não é você que está querendo... É Deus que está levando você a orar com mais autoridade. Isso aconteceu Eu acho que uma comigo. Coisa que o senhor destacou aí também, logo quando narrava, foi chorar pelos pecados ali, reconhecer. Isso também é um fruto que eu vejo que é unânime também, né? Eu fiquei 4 meses chorando todos os dias. Meu Deus do céu. A minha experiência, 4 meses chorando todo... O meu retiro foi um retiro querigmático. Primeiro amor, aquela coisa toda. E mesmo assim, veio a consciência da Santa Missa. Eu comecei a ir pra missa todos os dias. Isso aconteceu com a gente, não foi também? O negócio da missa. Então não tinha... Ninguém pregou sobre Santa Missa. Eu já tinha um frei franciscano, Frei Marcos... Aí ele já me confessou no retiro, eu já me confessei, né? Já reparei o meu altar. No domingo, que geralmente tá aquela festa, tudo, eu tava jejuando pão e água. Eu tive muito essa questão também. Deus me levou pro jejum. Eu já tava jejuando no próprio retiro. Pão e água, porque a experiência que eu tive foi tão violenta, tão forte, que eu já comecei a jejuar. E eu voltei, comecei a ir pra missa e eu chorava todos os dias. Na procissão eucarística, quando eu comungava, na adoração ao Santíssimo Sacramento, lendo a Sagrada Escritura. Então, eu fui tomado pelo dom das lágrimas. 4 meses ininterruptos, chorando todos os dias. Essa foi outra característica do meu batismo no Espírito. Outra coisa que aconteceu foi a dilatação para leitura.
eu era uma pessoa... Talvez se eu tivesse lido 3 livros na minha vida inteira, foi muito. Entendeu? Talvez ali mais gibi dos X-Men ali era uma Era mais coisa, atrativo. Da Turma da Mônica, dos X-Men, é uma coisa ainda que, né, moleque assim. Mas eu não tinha o hábito de leitura. E quando eu me converti, eu comecei a ler, eu começava a ler 10 horas da noite e eu parava 7 horas da manhã. 9 horas de leitura. Madrugada dentro. Tem muito relato Todos dessas os loucuras. dias. Todos os dias. Às vezes meu pai se incomodava, às vezes minha mãe. Nossa, mas agora não é muita leitura, você vai ficar fraco, né? Meus pais são paraibanos, né? A Paraíba tem, às vezes, esses relatos assim. Pessoa que leu demais e surtou, né? Ficou meio louco. Então, cuidado, você vai ficar fraco da cabeça. Então, essas práticas se tornaram rotina após esse batismo no Espírito Santo. De Isso. leitura e tal, a frequência, o sacramento da Eucaristia. Só que, por exemplo, essas leituras, o senhor tinha o que como referência? Quem? O senhor assistia, ouvia alguém falar? Por onde você via? Porque essas leituras que você pegava para ler. Então, aí eu comecei a ir para a igreja e ali o pessoal que era da Renovação Carismática ia dando aquelas tá. orientações. Então, lê lá, Daniel via que eu estava querendo saber, aí eu ouvi dizer, por exemplo, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Certo. Eu falei, vou descobrir isso aqui onde tá. Como é que faz? Tá no Novo... Aí eu falei, deve ser no Novo Pedro, Novo Testamento. Então, calma aí, vamos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e fui. Até Apocalipse. Não tava lá. Eu li o Novo Testamento todo procurando essa história. Aí eu falei, nossa... Aí eu fui saber que, na verdade, tá na história da igreja, né? Tá na tradição da igreja oral, na patrística, aquela coisa toda. Mas era a sede que eu tinha. E aí o pessoal ia me orientando. Lê Eclesiastes. A primeira passagem que o pessoal já mandou já de cara para me ler é Eclesiástico 2, né? Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme no temor do Senhor e prepara a tua alma para a provação. Sustenta o fogo, meu irmão. Até aí o senhor não servia. Você era servo do grupo lá, mas não pregava não ainda. Aí eu comecei a caminhar na igreja e eu já vim para cima, porque eu me converti, entrei nesse processo de conversão no retiro do final de semana, de sexta, sábado e domingo. Quando foi na quinta, eu já estava no grupo de oração dando meu testemunho. Olha só, velho. Minha mãe não sabia que eu usava droga. Ninguém sabia, eu era aquela coisa muito escondida. Minha mãe era investigadora. Então, se eu chegasse em casa lá, ela cheirava minha mão, ela cheirava minha roupa. Eu tinha uma pochete que eu andava, eu gostava de andar muito de pochete. Então, se eu chegasse lá com um colírio, eu falava, não, é um colírio que meu olho tá irritado. Na minha mãe, não colava para minha mãe. Então, às vezes eu deixava escondido do lado de fora o colírio. Quem fuma muito maconha, às vezes, usa colírio, né? Eu usava bastante colírio. E ali, a minha mãe não sabia que eu usava droga. Quando eu fui no primeiro dia do grupo de oração, ela não foi esse dia. E aí eu dei meu testemunho. E aí eu já... Aquela convicção que você está então em Deus, você não tem mais... O que eu fiz, eu vou falar tudo agora. E aí eu joguei toda a minha vida ali para todo mundo ouvir. Aquela convicção, né? Deus mudou a minha vida. Sem medo de voltar atrás. Aí daqui a pouco... Aí tinha uma tia da igreja, ela falou, nossa, aí minha mãe Eva, tia Eva, seu filho estava lá ontem no grupo de oração, mas foi tão maravilhoso. Nossa, ele falou que ele vivia brigando, minha mãe, é verdade. Ele falou que ele vivia em festa, balada, é verdade. Nossa, ele aprontou demais.
Nossa, quando ele falou que ele fumava maconha, cheirava cocaína, minha mãe, o quê? A minha mãe, o quê? E começou a chorar, né, minha mãe, assim, do impacto, porque às vezes os pais não sabem que os seus filhos usam droga, né? Muito bom. Mas que bom que o relato chegou pra ela no momento que já tinha mudado, né? Isso também foi isso fica até como um alerta para as mães, né? Estarem mais próximas dos seus filhos. Né? Porque ainda que a dona Eva fosse uma investigadora, o filho dela era mais ligeiro ainda, conseguiu passar. Mas assim, talvez um pouco de contato a mais do filho com os pais. Algumas coisas minha mãe chegou a pegar. É porque assim, acho que a mãe ela até suspeita, mas no fundo ela não quer acreditar naquilo, né? Meu filho não, né? Os anabolizantes minha mãe pegou. Porque eu às vezes usava uns anabolizantes e eu colocava no guarda-roupa e aplicava. E chegava um momento que eu tava aplicando eu sozinho, em mim mesmo, né? E aí eu fiquei sabendo que meu irmão mais novo, um tempo desse, ele falou pra mim que ele que entregou. Cagueta. Foi ele que entregou. Aí ele foi e aí minha mãe pegou uma seringa, pegou o anabolizante, o óleo, né? E aí chegou pra mim, falou, o que é isso aqui? Eu tinha um Rottweiler. E aí era o nome do Faruque, o nome do cachorro. E aí eu também tacava bomba no cachorro. Desfilar com o cachorro bombado e ele bombadão. Era essa vibe aí. E aí, quando minha mãe chegou, ela... O que é isso aqui? Falei, isso aí é uma vitamina que eu dou pro Faruque, o cachorro, ele toma... Cachorro aqui nessa casa é você, moleque. E aí ela foi pra cima de mim. Então, minha mãe era realmente investigativa. Eu agradeço muito a minha mãe. E minha mãe era uma mulher valente, ela ia pra cima. Nordestina, se tivesse nelas, com ela... uma sandália, um tamanco, ia parar, talvez na sua cabeça, se você vacilasse. Boa, dona Eva. E aí ela, um dia, eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu tô achando que eu vou fazer uma tatuagem. Aí a minha mãe pegou, foi no quarto, pegou um litro de água benta, aí chegou no sofá assim, quem quer que esteja desse menino, sai agora, em nome de Jesus. E começou a jogar água benta. Então, minha mãe era uma mulher, assim, né, lutadora. Ela lutou. Hoje, eu agradeço inteiramente a minha mãe. Hoje, eu sou o que sou porque eu sou fruto da oração de uma mãe que lutou pelo seu filho, né, que lutou com garras. Eu vejo que a minha mãe, ela foi uma guerreira. Os meus pais em si, né? Meu pai ia me buscar na balada. Na praça, eu tava na praça, meu pai chegava, eu tava com a roda de amigos assim, meu pai chegava, e aí os meus amigos já falaram, ih, teu pai tá chegando, meu irmão. Teu pai tá vindo aí. E aí eu tinha aquele respeito, aí meu pai, bora. Eu, não, bora. Aí eu já ia, saía. Então meu pai chegou e buscava, só que não era muito da pegada do meu pai, ali era a minha mãe, não, quando ia dormir, ela ficava no ouvido dele, eu do seu filho. O comando vinha dela. Minha mãe era a general de guerra. E aí ele ia e buscava. Eu acho legal ouvir esses relatos, porque sempre tem essa questão de todo mundo desacreditar de uma pessoa, né? Mas a insistência da mãe, olha só onde o senhor tá hoje, né? Mãe não desiste não. O percurso que o senhor fez, tudo. Porque acho que fica até aquele temor, né? O respeito pelo pai, pela mãe, porque eles permanecem ali, né? E agora o que eu queria saber, beleza, aí depois de uma semana ali o senhor já estava dando testemunho, mas quando que você efetivou assim, não, de fato eu sou o pregador da palavra, então ali eu identifico um ministério e... Eu tive muito aquela coisa assim, de vir pra igreja e esse desejo de evangelizar. E a gente começou a rezar nas casas, rezar o texto, e começou a fazer esse trabalho de apostolado. E o pessoal fazia também um trabalho de evangelização no presídio. Então, com 3 meses, eu já estava dentro dos presídios pregando.
Já como? Dando testemunho. Então a porta de entrada era o testemunho. E quando eu ia para as casas rezar com o pessoal, eu abria a Bíblia, eu tinha entendimento. Eu tinha facilidade, eu tinha compreensão da Sagrada Escritura. Não é uma compreensão teológica, mas você abrir a Bíblia e você ler uma passagem e aquela passagem está falando algo para você. Ó, essa palavra está falando isso e isso, e você trazia aquela palavra que é chamado, dentro da teologia, da hermenêutica, da atualização da palavra. Você trazia a palavra para o tempo de hoje, né? Aquela palavra dos profetas, dos apóstolos, e você trazer para o tempo de hoje. E eu fazia muito essa hermenêutica com uma forma natural. Eu li e entendia. Dom do Espírito mesmo. Dom totalmente. E as pessoas, parecia que eu tinha anos de caminhada. As pessoas, quando me via assim, pareciam, nossa, quanto tempo você tem de caminhada? Não, tem um mês. Tem um mês que eu tô na igreja. Tô no fogo, tia. 2, 3. E aí foi quando eu comecei a desenvolver o meu ministério de pregação dessa forma. No presídio, pregando para os presos. Eu sou pregador de cadeia, pregador de presídio. E nas casas, ali foi desenvolvendo. A partir daí, o pessoal começou a conhecer e ver que eu pregava, e aí começou a me chamar para o grupo de oração. Mas eu nem entrei, como a renovação tinha aquela coisa das... A formalidade toda. Dessa coisa toda, não. Eu já fui de forma natural, a coisa foi acontecendo, eu tinha facilidade e comecei a desenvolver esse dom da pregação. E fui me aperfeiçoando e lendo bastante, estudando. E leva tempo para você dominar profundo, né? Aí, como eu tava falando, no início da nossa caminhada, a gente tinha algumas referências de pregadores aqui no Brasil, como aqueles pregadores que não tem medo de falar a verdade, onde quer que vá, né? Eles se posicionam de maneira profética. Né? Vibrávamos com isso aí. E ele tinha vários, né? Que a gente pode até citar nomes aqui: Moisés Rocha, o Anderson, o senhor, né? Tim Welds, o Charles, essa galera ali, que eu sei que é tudo mesmo do mesmo boom ali, né? Inclusive o Leandrinho que tá aqui nos bastidores, essa galera toda que vê ali. Aí eu queria, então, que o senhor pudesse falar para nós como a gente pode definir o profetismo, né? Porque assim, a gente vê que alguém chega num ambiente e se ele faz muito barulho, as pessoas falam, nossa, esse aqui é profeta, né? Por conta da forma mais expansiva de pregar. A outra fala, não, é só se realizar um milagre, uma cura, se um paralítico levantar, então esse cara é profeta. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, ou até mesmo pro Novo ali, o último profeta do Antigo Testamento, tá na transição ali, João Batista. O profetismo dele se dá de forma mais imediata por falar aquilo que ninguém queria falar e por vezes não soar tão gostoso aos ouvidos, mas o compromisso dele sendo com Deus, ele falava independente de qualquer coisa, né? Então, o profeta, ele sempre vem com uma palavra, e na maioria das vezes essa palavra é dura, né? É uma palavra que destrói, mas para que seja construído de novo das bases. Então, eu queria escutar do Senhor, assim, de onde que vem esse zelo profético, essa pregação mais incisiva, e também se puder falar da sua comunhão com esses outros homens que a gente citou aqui. Então, essa questão do profetismo, eu acho que é uma coisa muito particular de que Deus faz, né? Que Deus suscita homens para levar a palavra dele e para dar norte até mesmo para dentro da igreja, né? Em muitas coisas, né? Porque você falar muitas coisas que o profeta, ele é aquela pessoa que ele vai contra a correnteza. Ele vai bater de frente e ele vai falar o que ele precisa ser falado. O profeta no Antigo Testamento, ele é o profeta que é levantado por Deus. O profeta é a voz de Deus no meio do povo, né? Ele é aquela pessoa que Deus levantou. E o profetismo não é só a questão de falar de coisas do futuro, de ter visão do futuro, mas é aquela ação de um povo que está vivendo uma decadência espiritual, uma apostasia espiritual. Então se levanta o profeta. E o profeta vai bater de frente com tudo aquilo que está acontecendo,
né? Seja os sacerdotes que já no Antigo Testamento que não estavam mais vivendo, estavam dados à embriaguez, né? À bebida, ao álcool, à corrupção, à idolatria dos ídolos, né? De Baal. Então o profeta ele se levantava contra aquilo e ele levava o povo a um norte. Às vezes o profeta ele nem convertia ninguém. Por exemplo, o profeta Jeremias não tem conversão, né? Ele prega e não existe conversão. E ele vai sustentando aquilo até o final da vida dele, sem frutos assim para o seu tempo contemporâneo, ele vai vivendo. E nós vivemos hoje também isso. Essa realidade desse período que nós vivemos. Porque a gente vê também que a igreja perdeu muito o profetismo. Ela perdeu a sua essência, o seu caráter profético. É uma igreja que está, em muitos aspectos, amordaçada. Ela não tem mais... O mundo está aí fazendo tantas coisas, a igreja não tem mais aquele posicionamento que os santos tinham, né? Os profetas que vinham, se posicionava, que bradava, que lançava brado. E tem uma profecia de São Luís Grignon de Montfort, que é o dos apóstolos dos últimos tempos, né? Esses apóstolos dos últimos tempos, São Luís, ele fala desses apóstolos que virão, que serão almas consagradas a Nossa Senhora, e eles lançarão brados contra o mundo, trovejarão contra o pecado, eles terão a palavra de Deus na sua boca afiada. E nós fazemos parte dessa profecia. Eu me incluo dentro dessa profecia. Eu tomei posse dessa palavra e vivo esse mistério. Então, o profeta é um homem que ele vai viver segundo Deus. Ele não vai viver segundo ao que as pessoas querem dele, ou o que as pessoas vão falar dele, ou o que vão interpretar. O que ele tiver impulsionado para falar, ele vai falar. Claro que a gente também caminha um pouco na prudência em muitos aspectos, né? Mas às vezes é mais forte do que nós. Às vezes a gente está numa missão que Deus fala. Eu lembro uma vez que eu estava na cadeia, aqui fazendo um trabalho na FEBEM, antiga FEBEM, que era mesmo como um presídio, né? E ali, quando eu fui ver, o pessoal reuniu uma facção criminosa, todo mundo, um cara no meio gritando, e a gente no meio daquele pátio lá, a gente foi fazer um trabalho de evangelização, e eles ficavam gritando lá, um grito de guerra lá da facção criminosa. E daqui a pouco tinha parte para evangelizar. E quando foi para me evangelizar, eu falei, meu irmão, aí reuni um pessoal lá para escutar a pregação. Eu falei, você gritou pro diabo, agora nós vamos gritar para Deus. E eu já fui falando, aí o menino falou, calma aí, tio, a gente tem problema com você não. Eu falei, não, meu problema é com o diabo, irmão. Não é com ninguém aqui, é com o inimigo. Então já fui assim, de uma forma violenta e expressiva. E o sentimento é tipo assim, se for morrer, eu vou morrer aqui. Na hora, depois que você passa aquele momento, você fala, meu irmão, eu podia ter morrido. Só que você tá tão tomado por uma graça que você não tem medo, e se for preciso morrer, você morre. Depois você analisa e fala, uma loucura o que eu fiz. Porque você tá tipo na sua normalidade. Mas é tomado por uma força muito grande de Deus. Então, o profetismo não é fácil, gera muitas perseguições. Isso que eu ia perguntar, então eu imagino que também ia ter gerado muita perseguição. Nossa, eu já fiquei diocese sem ir, bispo que proibiu. Eu cheguei a ficar na diocese 9 anos, por exemplo, Ponta Grossa, lá no Paraná. Eu fiquei 9 anos sem poder pisar na igreja, porque houve uma calúnia, me caluniaram.
era um pessoal da igreja e foram lá no bispo e falaram um monte de coisa. E eu fiquei 9 anos. Aí depois, com muita insistência, o pessoal às vezes queria fazer retiro, aí pegava de uma da diocese, ia para outra diocese, outro estado, outro lugar, para aquele pessoal fazer o retiro, porque lá eu era proibido. E às vezes Deus permite essas coisas, inclusive tem alguns anos agora, acho que ano passado, eu fui e tive a oportunidade de voltar na diocese de Ponta Grossa, e ali o bispo estava se tornando emérito e era a última missa dele, e aí eu estava... Providência, hein? eu estava na última missa dele, e aí permitiu eu voltar a pregar o mesmo bispo que me proibiu. Isso é uma graça de Deus, até eu vejo que aí também tá em volta a sua perseverança, né? De não ter te causado uma revolta e falar assim, vou deixar de pregar na igreja. Sai chutando a igreja. Não, havia aquela coisa assim, fechou uma porta, abre outra, e se a gente for proibido de alguma forma, a gente vai evangelizar por carta, piscadelas. Porque eu vejo que tem essa... Vai rezar, a evangelização vai acontecer, de alguma forma ela vai acontecer. Aquela característica muito do profeta, aquele que vem ali com a mensagem, muitas vezes acontece de uma pessoa inesperada. É porque geralmente, assim, se a gente pega do modo tradicional, as pessoas falam assim, vai vir do padre. Lógico, já sei, mas aparece aquele cara fervoroso que solta a palavra e geralmente as pessoas não estão esperando tanto, mas elas enxergam verdade no que foi pregado. Então, assim, eu vejo que por parte do clero tem aquela resistência. Pô, quem é esse cara? Ele é ordenado, ele tem um ministério, já entra por essa linha. Muito isso aí. Acontece muito de Deus escolher aquele improvável mesmo. Aquele cara ali que, às vezes, as pessoas não dão muito por ele, mas ele vem com a verdade e aquele ali acaba balando, né? Então... E eu já comecei a ser perseguido dentro da igreja. Logo no começo, quando eu voltei, quando eu me converti, já eu tenho um carinho enorme pela renovação carismática, tudo. Mas a renovação me perseguiu desde os primórdios, meu irmão. Minha mãe era do núcleo da renovação. E aí a renovação vinha porque eu vim com essa maneira mais expressiva, mais forte. Então, às vezes, eu nunca tinha pregado num grupo de oração. Aí, quando me chamava para pregar, aí eu já denunciava, ia para cima, falava coisa que ninguém queria muito escutar. Aí isso gerava uma perseguição muito grande. E às vezes a minha mãe vinha do núcleo e falava, meu filho, nós tivemos hoje a reunião do núcleo da renovação e tal. Que bênção, hein, mãe? Muito bom. Aí ela começava a chorar, mas você foi o tema. Olha só. E pra sua mãe que tava ali, imagina. Nossa, aí minha mãe ficava entre a cruz e a espada, porque, nossa, eu rezei pra ele vir pra Deus. Agora ele veio pra Deus, tá todo empolgado com as coisas de Deus. Drama. E agora, a renovação, pessoas estão falando, porque às vezes querem enquadrar ali daquela forma, né? Engessada, daquele jeito, né? Pensa daquela forma, tem que ser daquele jeito, né? E aí vinham as perseguições, porque minha mãe era da renovação e eu já era uma pessoa, eu não gostava muito de pescar em aquário. Eu já era alto mar. Alto mar era colégio, era praça, era prostituta, era presídio. Eu gostava desse tipo de evangelização. Então, frequentava o grupo, mas eu não era uma pessoa que estava ali assíduo dentro da renovação carismática. Então, hoje, tudo que eu tenho da renovação foi graças à minha mãe, porque a minha mãe era intermediária. Aí ela vinha, vai ter um seminário de vida, meu filho. É bom, você tá aí pregando, o pessoal tá falando, então é bom você fazer. Aí eu ia e fazia. Aí o seminário 1, 2, 3. Aí, vai ter o Paulo Apóstolo, você tem que fazer. Aí eu ia fazer. Então, minha mãe, ela ficava mediando isso. E ela falava sempre assim pra mim, foi uma coisa... meu filho, sempre tem um amor pela renovação. Né? Sempre fale bem da renovação. Né? Então, eu tenho um carinho enorme pela renovação carismática.
A renovação carismática em si não foi a que me perseguiu, né? Na verdade, foram pessoas, e até pessoas de Deus, que às vezes não compreendeu naquele primeiro momento ali aquele mover, aquela forma expressiva de ser. E eu fui perseguido por frei, por padre, por pessoas dentro da igreja, da renovação, por lideranças, por padre que às vezes não gostava, começava a rezar demais nas casas e falava que a gente estava... esse povo fica rezando muito nas casas, fazendo muita oração, rezando muito texto. Estão fazendo o que tem que fazer. Olha, não parava a perseguição. Só que eu também nunca liguei. Eu sempre... Minha mãe falava, não, mãe, é isso aí mesmo, tem que perseguir. Vamos pra cima. Faz parte do jogo. Faz parte. E eu nunca fiquei preso em perseguição nenhuma e sempre fui tocando o meu barco. Legal. E a conexão com esse povo de Deus, esses outros homens? Porque assim, vocês são tudo a mesma leva. A gente vê que não tem tantos como na época de vocês, hoje, assim. Traz uma água aí pro irmão Trovão, por favor. Uma aguinha aí. Aguinha. Gosto de beber água quando eu prego, mas quando ela. eu falo. Aí, como é que faz essa conexão com esses outros irmãos aí? Essas conexões, elas foram se acontecendo porque os homens de Deus, eles vão se encontrando, né? E a gente já fez muita loucura, né, irmão? Vamos falar. A gente já fez... Um dia a gente vai fazer um podcast assim, só de loucura, assim, o que a gente já fez. Então, a gente aprontou... Eu já aprontei muito, né? E aí, eu lembro que... Aí eu vim morar para São Paulo. Aí eu fui morar com o Cal, né? O diácono Cal. O Cal passou evangelizando. Na época ele era da comunidade de ID. Passou evangelizando lá pro lado... Você foi da ID também, não? Fui, 2 anos. E aí, ele passou lá. E eu com desejo de missão, de ser missionário. E aí ele falou, bora, vamos para São Paulo. Aí o Cal... Recém-casado, o Cal tava recém-casado. Nossa. E aí eu falei, bora. Aí falei pra minha mãe que eu ia passar uns 2 meses em São Paulo. Quando eu fui ver, eu só voltei depois de 2 anos. Olha só. E aí eu conheci esse pessoal também que eram apaixonado por Deus, né? Com o coração inflamado. E começou aquela loucura. Aí tinha um grupão em Jundiaí, né? O grupo da comunidade ID, aquela coisa toda. E aí, nessa época, o Anderson também dos Reis apareceu também lá. E quando eu vim para Deus, eu vim numa radicalidade muito grande. Então, eu fiz a primeira quaresma, eu mandei fazer uma roupa de saco, né? Aí eu fiz uma roupa de saco, tingi ela de cinza, e aí uma calça, uma camisa assim, e rapei minha cabeça mesmo. E fiquei trancado 40 dias, só saía para ir para missa, em oração. Foi aí que veio o meu nome, Irmão Trovão, né? E aí, às vezes, muitas pessoas às vezes acostumam de falar assim, o Trovão, porque, na verdade, eu não comecei como religioso. Então, quando eu saio dessa capela, dessa quaresma, de 40 dias... Aí eu saí da oração e aí eu falei pro Cal, eu tenho um novo nome. Aí o Cal deu uma risada assim, todo mundo... Era aquela loucura do primeiro amor. Aí riu, aí falou, qual é o nome? Eu falei, meu nome agora é Trovão. E aí foi quando que saiu, o pessoal entendeu assim, que ele era de Deus. E aí eu fui vindo nessa caminhada. O Anderson, quando foi no primeiro grupo de oração lá em Jundiaí, era um grupão de 1.300 pessoas, lotada, aquela coisa, um derramamento, 2 anos assim, do período que nós ficamos lá, era aquele derramamento do Espírito, que você sentia Deus na pele, assim, que era uma coisa que fluía, assim, sem você fazer esforço. Ela é uma coisa, assim, sobrenatural. Um período de ouro. Sei o que, anos 2010? Maravilhoso. Foi ali no ano de 2002, 2003. Esse período aí. Aí o Anderson, quando chegou,
Eu lembro o primeiro dia que o Anderson chegou, ele ia daqui de São Paulo e ele ia lá pra Jundiaí, porque era um grupão que ficou, assim, famoso e tal. E ele foi lá. Quando ele chegou, eu tinha acabado de vir do monte, então eu tava com uma roupa de saco, imagina, de sandália, uma roupa de saco, com a cabeça rapada. E eu tinha ido pro monte, derramado óleo na minha cabeça, vai vendo. Eu pegava o azeite, querendo, eu quero unção. Você tem uma foto, não, dessa experiência? Seria legal. Eu não tenho. Então, quando o Anderson chega e olha, assim, aquele grupo, aquela coisa, assim, né, diferente... Aí ele olha uma pessoa vestida de saco. Quando ele se aproxima, vê um cara todo brilhando. Ungido. Fala, o que você tá vindo da onde? Não, acabei de vir da montanha, irmão. Tava no óleo, na unção, lá orando. O irmão Tromão falou antes, o que você veio? Um caniço agitado pelo vento? Então, era essa loucura, né? Ali naquela coisa do primeiro amor, você faz muitas coisas assim, que até para o homem é um pouco meio insano. Não, esse pessoal não tem discernimento, é loucura, os caras são loucos. Então, a gente escutou muito isso. Uhum. E aí foi quando a gente começou a fazer um trabalho também mais forte. A gente começou a pregar em trem, metrô. Aí eu ia com o Anderson, a gente pregava no trem, pregava no metrô, pegava nos ônibus, na Praça da Sé. Aí tinha aqueles protestantes lá, a gente entrava no meio da roda dos caras, começava a pregar. Os caras queriam bater no Anderson. Então, a gente viveu toda essa realidade. Às vezes entrava ali na catedral, aí vinha o segurança querendo expulsar a gente não, a gente vai pregar nessas escadarias aqui hoje. E ia pra cima, então a gente fazia umas coisas assim, meio fora da curva, meio fora da realidade. Foi um período muito bom. Não, eu imagino, parece loucura, mas isso também forjou, né, a maneira de vocês de ser cristão. Né? Porque existe algo genuíno nisso, ainda que seja às vezes exagerado e tal. Mas hoje a gente também padece por falta disso. Por falta disso. O povo tá muito moderado, né? A gente às vezes acaba se enquadrando muito, né? Às vezes até se enferrujando, né? Se adequando muito, não, calma aí, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E às vezes nós temos que romper as barreiras, né? Então às vezes, até hoje, eu gosto de romper a barreira. Por isso, nós vamos fazer esse ato lá na Town Square. É um ato de ousadia. Uhum. Sim. Porque eu fui lá na Town Square, tava lá no centro de Manhattan, de Nova York. Pô, onde você andava, todo mundo, aquele cheiro, aquela marola de maconha. Todo lugar vendendo, para todo lugar vendendo maconha. O pessoal vive fazendo manifestação lá de todo tipo. Aí tem o pessoal que fica dando aqueles saltos. E tem várias coisas acontecendo. Tinha uma época que tava o pessoal fazendo uma manifestação pró-Ucrânia lá na época. Então lá é um centro que acontece de tudo. Eu falei, rapaz, a gente tem que vir aqui e fazer um evento cristão, meu irmão. A gente tem que tomar nosso território. A gente tem que evangelizar. O sol, as trevas faz as coisas? Não. Então, aí eu tive em dezembro, em janeiro, agora, no começo do ano, 2024, eu tive lá nos Estados Unidos e lancei essa proposta. Falei, pessoal, vamos fazer um evento. Olha, nós vamos fazer um evento agora, na próxima vez que eu estiver vindo para cá, nós vamos fazer um evento lá no centro de Manhattan. E aí o pessoal abraçou, e aí a gente agora vai com o Ministério de Música, vai levar as bandeiras, e vamos pregar, vamos evangelizar. Vamos Isso ver. vai ser demais, cara. Vai ser a oportunidade de voltar aí aos primórdios da caminhada. Os primórdios. Eu costumo falar muito isso, né? Que às vezes tem essa fase inicial que as pessoas sempre falam assim, é muito eufórico, tá exagerando, mas sempre o que motiva o jovem a fazer aquilo é verdadeiro.
Então, assim, ele é muito mais eficaz do que talvez aquele tiozão tradicional que já tá todo quadradinho ali, mas tem a ousadia de ser sensível ao que o Espírito tá falando. E às vezes o jovem ele vai dar mais ainda do que o Espírito tá pedindo. Vai ficar exagerado, mas é verdadeiro, sabe? Tá no coração dele, tem um desejo de verdade de levar uma mensagem ali. Não é algo que brotou só de uma ideia, não. O coração dele tá clamando para que ele evangelize de algum modo, que ele expresse aquilo ali que Deus fez na vida dele e ele coloca, cara. Então, assim, eu vejo que é legal isso. E existe um cuidado, porque assim, teve um tempo que o pessoal se convertia e vinha nesse fervor de fazer penitência, o que fosse preciso fazer, dormia no chão, ficava uma semana sem comer, e aquela coisa toda, né? Tinha esse radicalismo. Daí veio depois uma pregação para tentar atenuar um pouco isso. Ah, também precisa de tanto, a gente vive em outro tempo da igreja, só que eu vejo que foi demais pro outro lado e não faz mais nada de penitência. É um balde de água fria. É um balde de água fria, entendeu? A galera fazia de tudo, aí aquele esforço, subir pra um monte, tacava óleo na cabeça, se vestia de saco. E no tempo ele vai entender o que de fato tá exagerando, mas vai continuar, não vai. Só que você olha assim e fala assim, como eu era próximo de Deus naquele tempo, né? Nossa, eu tenho uma saudade, teve uma né? época que eu tava assim, era um período que eu tava saindo da comunidade ID, assim, com esse desejo da vida religiosa, de vestir hábito, né? Eu queria vestir hábito, a veste. E aí eu falei, pô, eu preciso escutar Deus. Aí eu fui pra uma montanha. O pessoal tinha acabado de fazer um teatro, a gente fez um evento, fez num ginásio, fizemos uma peça de teatro, e tinha uma cruz lá, grande assim, pesava uns 70 quilos, 80. Aí eu levei essa cruz e subi pro monte. Falei, aqui eu vou só sair aqui. Eu falei, aqui eu preciso ouvir Deus. Aí levei uma barraca de campo, levei uns livros e fui pro monte e eu fiquei lá 3 meses nesse monte. Para escutar a voz de Deus, para ver o que Deus queria de mim. E aí eu falei, rapaz, eu tô no monte. Aqui ninguém vai poder falar nada, então eu vou... Aí o que eu fiz? Eu fiz um hábito para mim. Aí eu fiz um hábito pra mim, umas vestes. Falei, eu tô aqui na montanha, aqui ninguém vai poder fazer nada. Tô atrapalhando ninguém, tô falando de ninguém, não tô fazendo nada, tô rezando. Aí eu fiz um hábito pra mim. E aí eu ia pra uma vez na semana, eu ia pra missa e sábado e domingo. Aí eu descia no monte, ia pra missa e voltava. E você ia com esse hábito? Eu ia com esse hábito. E aí eu fiquei 3 meses nesse monte, jejum. Aí quem apareceu lá também, aí o Cal apareceu lá para saber, porque o Cal tinha ido para a missão de Tocantins, ele estava no Tocantins, e aí falaram para ele, nossa, o irmão tá lá, aí falaram que eu tava possuído pelo demônio, falavam que eu tava traficando. Só não falaram que tava santificado. Falaram milhares de coisas. E o Cal ficou preocupado, né? O diácono, e foi lá. Aí ele viu que eu tava bem, que eu tava sóbrio, que tinha uma sanidade alimentar. Não, tá tranquilo. Perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, não, tô em oração aqui. Eu quero um direcionamento pra minha vida. E por isso eu tô aqui. Aí eu fazia a via sacra com essa cruz, toda sexta-feira, e ficava em oração, começava a rezar de manhã, incrível. Todos esses 3 meses, a minha oração foi totalmente contemplativa e silenciosa. Olha só. Foi totalmente contemplativa e silenciosa. Eu rezava o rosário, mas é de uma forma assim, aquela coisa mais suave, baixinha e tal, aquela coisa, né? Que meio sussurrando ali, né? Eu rezava uns 2 rosários de manhã, e aí eu ficava rezando de quando o sol nascia até meio-dia ali. Depois eu ficava estudando de meio-dia até a tarde, e aí depois à tarde eu voltava de novo para a oração, aí fazia uma fogueira e ficava rezando ali em volta daquela fogueira, e eu fiquei 3 meses nessa pegada aí para fazer um discernimento. Pô, que maravilhoso, eu tenho saudade dessa época, assim, extraordinária. Aí o Anderson ficou sabendo que eu fui nessa montanha.
que eu tava nessa montanha. Aí o Anderson saiu de São Paulo. É pra lá que eu vou. Aí foi, bateu lá também. Pô, posso ficar aqui com você uns dias? Tá? Bora. Pode ficar. Aí ficamos lá. E ali aquela batalha espiritual. Teve um dia assim que a gente tava numa oração profunda, assim, tudo silêncio. Aí o Anderson falou, irmão, eu quero partilhar alguma coisa com você. Eu falei, eu também quero partilhar. Aí pode falar. Ele falou, aí o Anderson falou, nossa, o demônio tá colocando uma vontade de eu te matar. Aí eu falei, eu tô também Eu sou da sentindo... capoeira, não esquece não, hein? Aí eu falei, eu tô também sentindo a vontade de te matar. Então, Imagina os dois as na guerras... montanha, cara, vamos falar isso. Sem ninguém em volta. Ninguém dormia mais, né? Era assim, ó. Que era uma batalha espiritual, né? Que vinha, que era uma guerra. Aí a gente conversava, partilhava. E a gente fez 5 dias só na água. Eu fiz 5 dias só na água. O Anderson também fez 5 dias só na água. E sem comer nada. Quando você faz um jejum desse, você não percebe quando você sorri o tanto de energia que você gasta. É gostoso. O tanto de falar, você não quer mais falar, você não quer ficar sorrindo, porque você não tem energia mais. Aí foi o máximo que eu consegui ficar ali, foi 5 dias. Mas de fato foi proveitoso pro discernimento. Isso. Foi maravilhoso pro discernimento, apesar que eu não consegui ouvir a voz de Deus. 3 meses e às vezes Deus silencia na nossa vida, né? A resposta foi o silêncio. A resposta de Deus foi o silêncio. Santa Teresinha e Santo Agostinho dizem que o silêncio de Deus é eloquente, né? Às vezes o silêncio de Deus, ele é eloquente. Aquele silêncio, ele fala. Ele tá falando, né? Tem a passagem de Oséias 2,16. Te atrairei e conduzirei para o deserto e falarei ao coração. E o falar de Deus, às vezes, é o silêncio. O silêncio de Deus é formativo, o silêncio de Deus é algo impactante para a gente aprender, confiar nele e caminhar, independente, caminha, vai. E foi muito bom, foi uma experiência fantástica na minha vida, essa experiência da montanha. Eu li o Tratado do Amor de Deus de São Francisco de Sales nesse período, que é um livro assim que mudou a minha vida. É um livro muito fantástico, espiritual, um livro, uma alta espiritualidade, uma alta teologia, assim, muito bom mesmo. E foi um período que marcou demais a minha vida. Foi um período que eu tenho muita saudade, e às vezes hoje a gente tem que sustentar a comunidade, não é mais possível, a né? obra, formação, missão. Hoje eu quero fazer, mas não consigo mais fazer. Então foi um período que Deus proporcionou essas loucuras em Deus e que para mim foi maravilhosa. O Anderson ficou lá um período também de uns 9 dias lá. Depois ele foi embora e eu continuei o meu processo. E aí depois eu fui conhecendo, depois eu conheci o Hélio veio depois, já um pouco mais tarde. Depois, um pouco mais tarde, recente, foi que a gente conheceu, também conheci o Charles, né, um pessoal, que todas as pessoas aí que foram muito importantes, cada uma, né, no seu devido lugar, da sua devida forma. Cada um com o seu jeito, com a sua forma. O Eudes, depois veio também o Eudes, né, que a gente conheceu. Acabei conhecendo ele na missão. E coisas extraordinárias aconteceu com cada um deles aí. Né? Tem muitas histórias, né? A vida missionária é uma vida de muitas histórias. E eu amo ser missionário, eu gosto. Tá no meu sangue, tá na minha veia. O irmão já pensou em desistir alguma fase da caminhada, desde a conversão até aqui? Irmão, eu nunca tive esse pensamento assim de desistência.
eu já tive, assim, um pequeno lapso, vamos dizer, no momento de provação, um pensamento. E vi um pensamento assim, eu estava vivendo um deserto muito grande, e aí, de repente, vim, pô, volta para tua casa. E aí, mas na mesma hora, falando da minha casa, eu não volto, irmão. Então, é mais ou menos aquela tentação Entendi. que vem, mais ou menos um dardo inflamado do demônio que vem na mente. E aí cabe se você vai abraçar, se você vai ceder para aquilo. Será? Realmente. Então, eu nunca tive isso de deixar espaço. Uhum. Então, eu sempre tive esse chamado muito forte de ir para cima e de ser missionário. Eu amo fazer o que eu faço. Para mim é maravilhoso. É uma satisfação, não é Realiza, pesado. Né? É minha realização. Boa. É chamado, né? É chamado. Pra gente finalizar, eu queria pedir uma coisa pro senhor. Eu vi que o senhor citou que se dedicou muito tempo à leitura, né? Até citou um tratado de São Francisco de Sales. Se eu pudesse indicar um livro pra galera que assiste aqui no Barco, falar assim, ó, a galera precisa ler esse livro. Qual livro seria esse? E se o senhor tem alguma referência que o senhor escuta muito ainda hoje, assim? Ou pregador, ou algum padre, alguém da igreja que o senhor tem como referência? Olha, de referência, o padre Paulo Ricardo Boa. é uma referência para mim muito grande. Eu gosto muito do padre Paulo. Ele é um homem muito sábio, né? É um doutor mesmo, um homem do intelecto, né? Então ele é uma pessoa assim que é uma referência para mim. E em termos de livro, tem um livro que também marcou muito a minha vida, que é um livro assim de perfeição espiritual, que nos leva à perfeição, que é de Santo Afonso de Ligório. É o Prática de Amor a Jesus Cristo. Nossa, pesado, hein? Esse livro, Uma boa indicação. Ele é um livro de fácil acesso, é um livro gostoso de se ler. Ele não é um livro que tem uma linguagem rebuscada, né, mais erudita, porque o Práticas de Amor a Jesus Cristo, de São Francisco de Sales, ele já é um livro mais assim, nessa pegada um pouco mais erudita. Mas o de Santo Afonso de Ligório, não. Ele é um livro já mais acessível. E o Santo Afonso de Ligório é a forma dele escrever. Ele cita muito a frase dos santos, né? É uma característica dele. E esse livro, você entra em crise. Porque você lê aquele livro, você fala, meu irmão, eu quero ser santo e eu tô longe dessa santidade. Porque ele vai pegando o que é a santidade. E aí ele vai vindo, ele vai falando da vida de oração, do amor a Deus, da vida de comunhão, da vida de penitência, o amor ao sofrimento. Hoje as pessoas sofrem, correm do sofrimento. Ali no livro do Prática de Amor a Jesus Cristo, São Francisco de Assis dizia, o dia que ele não sofria, ele pensava que Deus tinha esquecido dele. Então, aí ele vem com a frase de Santa Madalena de Paz, dizendo que quando chegar no céu vai ter saudade de sofrer aqui na terra. Nossa. Nós vamos ter saudade do sofrimento. Então, a gente olha assim um livro daquele e a gente entra em crise, porque fala, irmão, eu preciso ser santo e ainda está faltando muita coisa para mim ser santo. É um livro muito bom que eu recomendo aqui para todas as pessoas que queiram assim ser impactadas. Esse livro é um livro que vale a pena a pessoa ler. É um livro para todo mundo. Muito bom. Amém. Gostei da Fica dica. a dica aí pra galera. É, muito bom. E agora, numa pegada mais mariana, você pode pegar aí o São Luís Grignion de Montfort, né? O tratado, que é o clássico aí, para se consagrar. E um complemento aí, você vai nos Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório também, que complementa
Aí É uma coisa que eu gosto sempre de falar do tratado, as pessoas assim, não sei se fui chamada a me consagrar, mas leia o tratado. Independente Nada disso. impede de ler, né? É. Deve ser. Porque a gente, não quero fazer o compromisso, não quero me consagrar agora, não vou ler o tratado. Não é exclusivamente para isso. Leia o tratado. Aí depois você decide se quer ou não. Mas é uma leitura que vale muito. Todo católico tinha que passar pelo menos uma vez ali na vida pelo tratado, para mudar sua relação com a Virgem Maria. o tratado é um livro assim profético, né? Ele é profético para os nossos tempos, né? E ele cresceu, a propagação dele foi uma coisa assim, é um boom, né? Deu aquele boom religioso, né? Aquela coisa assim que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E o tratado, ele entra em todas as esferas, para todo tipo de igreja. É o clero, é o alto clero, o baixo clero, é o João Paulo II papa, que divulgava. é o seminarista, é o religioso, é o leigo, é a pessoa que é casada, é o diácono, é o carismático, é o tradicionalista. Meu irmão, é todo mundo. É a Dona Maria, é o jovem, né? Não tem- Todo mundo ali. O fruto do tratado, nesse boom que teve, a gente consegue comprovar que de fato foi uma Isso moção é de um Deus. negócio que pra chamar atenção mesmo, né? Quando você vê até o Arauz, que tem aquela... A formação você pega nos carismáticos também, todos também tem aquela devoção, então é um negócio que une muito e a gente não para pra pensar, né? É linguagem da igreja, é universal, de fato. É católico, o tratado é O católico. tratado, ele tem essa... Ele consegue entrar em todo lugar. Aí você pode ver que é coisa de mãe mesmo, né? Juntar os filhos e tudo isso, o tratado faz. Muito bom. É outro episódio que dá, só pra falar do tratado, velho. É Seria verdade. fantástico, velho. Fantástico. Destrinchar o mesmo. tratado. Vai ficar aí Fica essa... aí. O senhor agora que tá nessa ponte aérea vai e volta pros Estados Unidos, então você vai ter a oportunidade de passar por Com aqui. certeza. Mas é isso, irmão. Agradeço demais, viu? A E já- consideração. Já inclusive pra falar desse ato profético aí, né? É, Ver e os volta pra frutos que falar. ele vai dar. A gente quer ouvir os testemunhos A do respeito desse ato aí que vai ser, se Deus quiser, vai... seu rolê na Times Square. Fica atento aí nas redes sociais Exatamente, aí. o pessoal acompanhar Instagram. A gente vai estar transmitindo, vai estar mostrando tudo aí. E obviamente pedir pro senhor fazer o convite pra alguém vir sentar na mesa, porque isso aqui é tradição, se a gente não fizer o povo cobra, né? Então, quem hoje o senhor quer convidar para sentar à mesa do barco aqui? Rapaz, quem que eu poderia convidar para vir sentar aqui nessa mesa do barco? Nossa, são tanta gente, né? O Espírito Santo vai sobrar um aí. É esse aqui. O ó. Eudes. Pronto. Vocês Aí, falaram Eudes. do Eudes, né? Reforça esse convite aí, irmão, pra nós. Então, Eudes, por favor, meu irmão. O Eudes é uma pessoa que eu tenho um carinho assim enorme por ele. É um grande defensor da fé, um apologeta, um carismático, né? Forte, nato também. E é um homem com uma experiência também muito fantástica e também de igreja. Preparado pro debate, ele é bom, né, velho? Ele é uma pessoa muito boa para estar aqui também. A gente vai fazer o recorte disso, vai fazer chegar nele. Ó, o irmão Trovão fez o convite aí. Bombardeio aí. Demorou. Irmão, é isso. Muito obrigado, viu? Saiba que as portas estarão sempre abertas aqui. E até a próxima, então. Valeu, foi Até muito breve. bom. Obrigado mesmo pela oportunidade. E vocês têm feito um bem muito grande para a Amém. igreja. Essa barca tem recebido esse sopro de Deus mesmo, né? E que bom que nós estamos nessa barca. Tamo Amém. junto e vamos lançar as nossas redes Sempre, nas águas profundas. sempre, sempre. Então, diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Isso aí. Tamo junto. Muito bom.